Father, we just commit this time to you. Pai, nós entregamos este tempo. Father, we thank you for everything that has taken place so far. Agradecemos-te por tudo aquilo que já teve lugar. Lord, we thank you for the journey and everything that's taken place in the journey of what we're a part of. Agradecemos por tudo aquilo que aconteceu na jornada da qual nós somos parte. And Lord, the excitement about what the future holds. E o entusiasmo acerca do futuro. But Lord, we're right here, we're right now, we're in the present. Nós estamos aqui e agora no presente And we ask you to speak to us. e pedimos que fales connosco. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. I was going to do all of the how much I appreciate you, Mario, Eu também ia dizer o quão eu tenho apreço por ti, Mário, and family and all of e a those tua things. família e tudo isso. I thank you for your friendship over the years. Eu quero agradecer-te pela tua amizade ao longo dos anos. And I think I especially thank you for your friendship over the last 2 or 3 years. Mas especialmente grato pela tua amizade nos últimos 2, 3 anos. And appreciate you, love you. Tenho muito apreço por ti, adoro-te Yeah, we'll just leave it there. e vamos ficar por aqui. Okay. If you've known me, I'm not someone who's really good at having clever titles for my message. Então, se já me conheces, sabes que eu não sou muito bom a arranjar títulos inteligentes para as mensagens. I listened to the title of Mario's message, Eu ouvi o Mario's título da message, mensagem do Mário and thought, wow, I'm just not that clever to come up with a title like e eu that. pensei, uau, eu é que não sou inteligente para ter um título assim. And then as we were preparing, E estávamos a talking, preparar and Chris was talking about the title of his message. e o Chris estava a falar sobre o título da sua mensagem I went, wow, e eu disse, uau, you guys are really into titles for your message. vocês são fantásticos com os títulos das vossas mensagens. So I've got a title for my message if you want to write it down. Então eu também tenho um título para a minha mensagem, se quiserem escrever. It's called Why. É só, porquê? There it is. É isso, porquê? Quite simple, why. Simples, porquê? Maybe if I preface a little bit, Apenas aqui um prefácio. you know, sometimes if we're not careful, we can always be looking for something new, Por vezes, se something nós we've não never temos heard before. cuidado, podemos andar a vida apenas à procura de algo novo, I think something can always be fresh, mas algo que possa ser fresco. but most of the time we don't actually need something new. Mas na maior parte das vezes nós não precisamos de algo novo. A lot of the time we just need to be reminded about what we know, Muitas vezes precisamos ser relembrados daquilo que já sabemos. with the hope of one day we just get on with what we know. Com a esperança que um dia nós consigamos fazer aquilo que já sabemos. And so really today I'm not going to say anything new. Então hoje eu não vou dizer nada novo. And so here we go. Matthew chapter 28. Então vamos a Mateus capítulo 28. Jesus finished this last statement to his Estas são disciples. as últimas frases de Jesus aos seus discípulos. And he says, all authority in heaven and earth has been given to me. E diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Therefore go and make disciples of all Portanto, the world. vão e façam que todos se tornem meus discípulos. Or my version says nations, some says of all the world. Algumas versões dizem nações ou todo o mundo, Baptizing them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo And teaching them to obey everything I've commanded you. e ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. And surely I am with you always to the very end of the E age. saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. So good reminder right at the end, Jesus is with us. Então é um bom lembrete agora ao começo. Jesus está connosco. And let's not lose sight of that Jesus is with us. Nunca nos vamos esquecer que Jesus está connosco. The Jesus is with us Jesus está connosco is a little bit like, almost like the sort of, a little bit of encouragement é um pouco como encorajamento of what he actually told us to go do. para aquilo que ele nos disse que nós tínhamos que fazer. And he says he wants us to go into all the world, Ele disse, vão ao mundo, and he wants us to make disciples. e ele quer que nós façamos discípulos. So just a simple thought. Então, um pensamento simples, The world we live in that he said told us to go into. o mundo em que nós vivemos, ao qual ele nos enviou, Our world. o nosso mundo. Why are we doing this? Por que é que estamos a fazer o que estamos a fazer aqui? Since the title of my message is Why. Como o título da minha mensagem é Porquê? So why are we doing what we do?
Qual é a razão de estarmos a fazer o que estamos a fazer? Why, well, why all this? Porquê tudo isto? Why buildings like this? Porquê edifícios como este? Why do we do what we do? Porque fazemos aquilo que fazemos. There's got to be something behind the why we do this. Tem que haver um porquê mais forte para a razão daquilo que nós fazemos, o que fazemos. And I think sometimes in church life, if we lose sight of why we're doing something, E eu penso que muitas vezes em vida de igreja, quando nós perdemos a noção do porquê que nós fazemos o que fazemos, we just get on with doing things. nós fazemos apenas por fazer. And we get all consumed with the things we're doing. Ficamos consumidos com aquilo que estamos a fazer And sometimes we don't even notice whether it's been effective or it's not been effective. e por vezes nem notamos se estamos a ser efetivos ou não. We just do things Nós apenas fazemos coisas because we lose sight of or our understanding of why we're doing something. porque perdemos a perspectiva da razão pela qual fazemos o que So fazemos. Jesus said to us, he said to go into all the world. Então Jesus disse-nos para irmos a todo o mundo. By the way, I just want to remind you of something. Deixem relembrar-vos de algo. By now you realized I'm the meat between the sandwich. Agora já perceberam que eu sou a carne no meio da sanduíche? Last message you heard, Chris Mendes! A última mensagem foi o Chris Mendes! Now you got me. Agora tem-me a mim. And next you got Chris Mendes! E depois tem o Chris Mendes! But at the moment, Mas de momento, we're with me. vocês estão comigo. And I will say, shut up. Eu vou dizer, cala-te. I will say, Mas eu vou dizer, I thought that message he spoke was absolutely brilliant. eu achei que a mensagem do Pastor Chris foi extraordinária. And so, anyway, De qualquer forma, get focused, Gary, get focused. concentra-te, Gary, concentra-te. So the world we live in, Então, o mundo em que nós vivemos, if I look at the world we live in right now, se eu olho ao olhar para o mundo em que vivemos hoje, and all I have to do is say, if I look just here where it seems to be a whole lot of young people sitting, e aqui à minha frente estão imensos jovens sentados, actually over there as well, e ali também, and there, e ali também, and there. e ali também. There's not many of us oldies in the room. Já não há assim muita gente Discovered. idosa como Anyway, eu. when I look at you, Quando eu olho para vocês, what you represent aquilo que vocês representam, a world that I look at representam um mundo para o qual eu olho that I see enormous potential e vejo enorme potencial. with resources that I think a generation's never seen before. Com recursos que eu acho que nenhuma geração alguma vez teve. New discoveries like just amazing things that are now the norm for you this generation. Novas descobertas incríveis que se tornaram a norma para a nova geração. Education possibilities, A possibilidade de educação, education realities, a educação da realidade, new types of job prospects. novas formas de emprego. There's enormous potential in the world that Há we um live in. potencial enorme no mundo em que vivemos. But then on the other side of it is, Mas o outro lado disto é, I sort of look at the world, eu também olho para o mundo and a lot of time all it does, if I'm going to be really honest, is just makes me sad. e muitas vezes, se eu sou honesto, eu fico mesmo muito triste. Because there's so many problems in the Porque há world. tantos problemas. There's just so many problems. Há tantos e tantos problemas. If you're into watching the news, Se costumas ver as notícias, well, there is no good news. não há boas notícias. If you get caught up in any form of latest event happening in the world, Estás sempre a par dos últimos acontecimentos que se passam no mundo. and there's just a whole lot of problems. Há tantos problemas. And if you're not careful, E que se não temos cuidado, those problems can just weigh you down. esses problemas podem pesar em nós. But I guess my question is, this world we live in with all this potential, Então a minha pergunta é, este mundo em que everything vivemos that's going com on. tanto potencial, mas também tudo o que está a acontecer. For example, if we look at, what they term now as a communication revolution. Se nós olharmos agora para o que estamos a chamar a revolução da comunicação. Now, if you're under a certain age, the Se use tens- of this Se tens menos de uma certa idade, olhas para isto, is just common practice. isso é normal.
your ability to connect with the world via something like this A tua habilidade para comunicar com o mundo usando algo como isto was pretty much unthought of 20 years ago. era completamente impensável há 20 anos atrás. However, something like this No entanto, algo como isto, and being able to communicate and connect with what's going on around the world para ser capaz de comunicar com tudo o que está a passar à volta do mundo, is absolutely amazing. é fantástico. But what it's producing, Mas aquilo que está a produzir, if I just go, the downside of what it's producing, então o lado negro daquilo que está a produzir, we are potentially nós potencialmente almost intimately aware of everything that's going on on our planet. estamos intimamente a saber aquilo que se passa no nosso planeta. We can find out anything about anything. Podemos descobrir qualquer coisa sobre qualquer coisa. And what we find as we get into it, you find that we are finding that there's plenty of people who have an opposing view to what you have, for example. E quando entendemos isso, também entendemos que há muitas pessoas com uma visão oposta à nossa. We're aware of conflicts all around the world. Nós estamos a par dos conflitos ao redor do mundo And almost like because of this ability for communication, e com esta capacidade de comunicar, we find ourselves we get drawn more and more towards one side, nós somos arrastados e arrastados em direção a um lado, or we get drawn towards the other side. ou então arrastados em direção ao outro. And as we get drawn into a side, E quando somos arrastados em direção a um lado, we end up very opinionated about the other side. tornamos-nos com opiniões muito fortes em direção ao outro lado, We end up very combative with tornamos-nos the other combativos side. com o outro lado. I just don't agree with you. Eu não concordo contigo, But we don't use words quite as soft as I just don't agree. mas com palavras bem mais duras do que eu acabei de usar. And we end up with polarized positions on things. E ficamos com perspectivas polarizadas em relação a assuntos, And then we form our little factions. e depois formamos as nossas fações. Now I'm forming a faction Eu estou a formar aqui uma fação to oppose you. para me opor a ti, And the reason I'm opposing e a you razão pela qual me estou a opor a ti is because you don't agree with me. é porque não concordas comigo. So now I'm going to dehumanize you. I'm going to depersonalize you. Então agora vou tirar a tua humanidade e I'm going to despersonalizar-te. discriminate you. Vou discriminar-te, And the reason I'm going to discriminate against e you a razão pela qual vou discriminar contra ti is because you're discriminating against them. é porque estás a discriminar contra eles. And so because of your discrimination, Então, I'm por going to causa be da tua discriminative discriminação, towards you. eu vou me discriminar em relação a ti. Now, am I confusing you? Estão a entender? Estou a confundir alguém? That's the sort of world we live in. Esse é o mundo em que vivemos. And so there's all sorts of challenges that we are facing, right? E há muitos desafios que estamos a enfrentar. So my question, or if I was to put it this way, my challenge with the question would be, Então a minha pergunta e o desafio que vem com a pergunta: can we take será que podemos the enormous potential that we have, pegar no potencial enorme que nós temos, the resources that we have at hand, os recursos que temos ao nosso dispor, and can we use that e com esses recursos to solve the problems of the world? usá-los para resolver os problemas do mundo? Is it possible we could do that? Será que é possível fazermos isso? Because the alternative, I've traveled to a lot of countries around the world. Porque a alternativa é, eu já viajei ao redor do mundo. I've traveled to one country in particular Eu viajei a um país em específico where the absolute rich, onde os mais ricos, I'm talking about rich beyond certainly my perspective of being able to comprehend, eu estou a falar de rico até um nível que o meu entendimento nem entende, can live side by side with the absolute poor, podem viver lado a lado com os pobres mais pobres. that my mind struggles to comprehend just what it must be like to be that poor. E são tão pobres que a minha mente nem é capaz de conceber como é que se vive assim. Yet they coexist at the same time Mas coexistem ao mesmo tempo, as if the other didn't exist. como se o outro lado não existisse. As if, I don't even notice them, they don't even notice, I don't even notice that. It's just as if they don't even notice each other. Um lado como se nem soubesse que o outro lado existia e vice-versa. I pose the question to myself, E eu perguntei a mim mesmo, is that the potential of where the world is headed esse é o potencial para onde o mundo está a caminhar? as the problems of the world À medida que os problemas do mundo are causing people to
separate, estão a causar que as pessoas se separem, form their little factions, criem as suas próprias fações, distance themselves from distanciar other uns dos people, outros e de outras pessoas, that we ended up in a world like that. e depois acabamos num mundo como esse. You tracking with me? Estão a entender até agora? Right? And I hope that we don't. E eu espero que nós não caminhemos para aí. And I believe in the potential of the Church of Jesus Christ, Eu creio no potencial da Igreja de Jesus Cristo, that we have the ability que nós temos a capacidade to somehow harness the potential de alguma forma pegar em todo o potencial and use that potential to solve enormous problems. e usar esse potencial para resolver problemas enormes. But it's up to us. Mas depende de nós. Now, by about now, Então, mais ou menos agora, you're thinking I'm going to give you 5 or 6 points of how we solve the problems of the world by working together. deve estar a pensar que eu te vou dar 5 pontos em como resolvemos os problemas do mundo se trabalharmos juntos, I'm not. mas não vou. That's your problem. Esse é o teu problema. But I believe it's the challenge Mas eu acredito que esse é o desafio that we've got to rise up to. que nós temos que nos levantar para alcançar. And I don't think at the moment anyone is really smart enough to say this is what we should do. Eu não sei se há alguém esperto o suficiente para entender aquilo que temos que fazer, But I do believe we're in an age where there's enough potential for maybe that there's enough smart mas eu creio que vivemos numa era em que há potencial suficiente, inteligência suficiente to solve some of these big problems. para resolver alguns desses problemas grandes. So that's the world we live in. Então, esse é o mundo em que vivemos. And it needs people to respond to the world. E Right? precisamos de pessoas que respondam ao mundo. And so why does the church exist? Why it's the church is Jesus' response to the world. Right? Então, qual é a razão da igreja existir? Eu creio que a igreja é a resposta de Jesus ao mundo. When Jesus said to his disciples in Matthew 16, "Upon this rock I'll build my church, Quando Jesus disse aos seus discípulos, sobre esta pedra and the edificarei gates a of minha hell will not igreja, prevail against e as it." portas do inferno não prevalecerão contra ela. Right? He talked about this word. He used this word church, right? Ele usou a palavra igreja, Ecclesia, eclésia, a secular word uma palavra secular, that was a word that the Romans used que era uma palavra usada pelos romanos to describe what they would do when they had conquered a nation or a territory. para descrever aquilo que os romanos faziam quando conquistavam uma nação ou um território. They would go into what they'd conquered. Eles entravam na terra que tinham conquistado. This is from my understanding, they Isso é do meu would ponto de form vista. an ecclesia, Formavam uma eclésia and that ecclesia would put its stamp on what they had conquered e essa eclésia punha o seu selo sobre aquilo que eles tinham conquistado to bring about the change that they wanted para trazer a mudança que eles queriam, that lined up with Roman culture. que se alinhava com a cultura romana. That's what the ecclesia was. Eclésia, a So when palavra é Jesus isso is que saying, I'm significa. going to build my Então quando church, Jesus diz, eu vou construir a minha igreja, maybe my paraphrase is, I'm going to build something então a minha paráfrase é que ele vai construir algo that's going to put the kingdom's stamp que vai pôr o selo do reino on what it's a part of. naquilo que faz parte. That's what the church is about. É isso que a igreja deve fazer. Right? So in that passage of scripture I read out right at the start, go and make disciples. Então quando eu li, vão e façam discípulos. What's a disciple? O que é um discípulo? A popular deconstruction conversation? Uma conversa tipicamente desconstrucionista. So I'm not going to deconstruct discipleship. Eu não vou desconstruir discipulado. I'm just not that smart, right? Eu não sou assim tão esperto. However, let me give you what I think a disciple is, Mas deixa-me dizer-vos aquilo que eu creio que um discípulo é. which is what every single one of us here is. Que é aquilo que nós todos aqui somos. What's our why? Qual é que é o nosso porquê? There's a world that God cares so much about. É um mundo que Deus se importa tanto com. And I could go on and talk all about who Jesus was and God and God's heart for humanity and God wants to fix it and all of that, but E eu podia falar o quanto Jesus ama a humanidade e quer resolver os seus problemas, mas God cares about the world we live in. Deus preocupa-se com o mundo em que nós vivemos. In the secular world, No mundo secular, people might look and see if there is a God, as pessoas podem pensar e olhar se há um Deus, it sure looks like he doesn't care. parece que Ele não se importa connosco. But we believe Mas nós acreditamos that there is a God que há um Deus
And we believe E nós acreditamos that He cares, que Ele se preocupa connosco. right? Certo? Yep, we believe He cares. We Nós acreditamos believe que He Ele se cares about preocupa. the problems of the world, and so what's our why? We've got to do something about the problems of the world. Então qual é que é o nosso porquê? É nós temos que fazer algo acerca dos problemas do mundo. Can I say, can we harness the enormous potential that's within this current generation, Será que podemos pegar em todo o potencial que há na geração atual, be disciples of Jesus, ser discípulos de Jesus and solve the problems e resolver os problemas of the world that we live in? do mundo em que vivemos? Simple question. Now, I told you this is not. You've probably heard this before, but I just want to remind us. Of Eu what disse que não we're é about. informação nova, mas eu queria relembrar-te. Why? Porquê? So, a disciple. Então, um discípulo. So I just posed this question: disciples, are they people? People that are they not people who believe in Jesus? Um discípulo não é uma pessoa que acredita em Jesus? So how do I know if I'm a disciple of Jesus? Como é que eu sei se eu sou um discípulo de Jesus? I've made a decision to believe in Him. Eu tomei uma decisão de acreditar nele. You know, Jesus didn't tell us to do too many things, Jesus não nos disse para nós fazermos muitas coisas, but one of the things He did tell us to do was mas uma das coisas que ele sim nos disse para fazer for us to believe in Him. era para que nós acreditemos nele. Now, okay, so once again, that could be a whole message in itself. What does it mean to believe in E Jesus? só este ponto podia ser uma mensagem. Qual é que é o significado de acreditar em just Jesus? come back to the context of my message, Mas believing do in contexto da minha Jesus. mensagem, acreditar em Jesus. Who was Jesus? Quem é Jesus? God who took on human form Deus que tomou a forma humana to step into a world that He loved para entrar no mundo que ele ama and He cared about, e que ele se importa com that He was prepared to pay the ultimate price e que esteve preparado para pagar o preço mais alto in order to put the world that He loved para que ele pudesse colocar o mundo que ele tanto ama back in order. de volta à ordem. That's the Jesus we believe in. Esse é o Jesus em que nós acreditamos. We don't believe in Jesus like we believe in Buddha. Nós não acreditamos em Jesus como acreditam em Buda. We don't believe in Jesus like we believe in our favorite Instagram influencer, Nós não acreditamos em Jesus como acreditamos no nosso influenciador favorito no Instagram. if you have one. Se tiveres um, We believe in Jesus because of who He is nós acreditamos em Jesus por causa de quem Ele é and what He's about. e aquilo que Ele está a fazer. That's why we believe in É Him. por isso que nós acreditamos nele. Right? So if I'm a disciple, I've got to go, I believe in Jesus. Então, se eu sou um discípulo, tenho que dizer, hey, eu And I know acredito it em sounds Jesus. really basic, E eu sei que isto soa muito básico, but sometimes I feel like screaming at people mas por vezes eu sinto a necessidade de gritar com and as just pessoas saying, e dizer-lhes, do you believe? será que tu acreditas? Do you believe in Him? Será que tu acreditas nele? Because the way you're talking does not sound like you believe in Him. Porque a forma como estás a falar não se alinha com acreditar nele. So disciples are people who believe in Jesus. Então, discípulos são pessoas que acreditam em Jesus, They're people who are moved by what moves Him. são pessoas que são movidas por aquilo que o move a Ele. What moves God? O que é que move Deus? I could probably say a whole lot of things, or I could just go to the Bible. Eu podia dizer muita Right. coisa, ou então ir só à Bíblia. In Matthew chapter 9, Em Mateus, no capítulo 9, so here's Jesus with the disciples, está Jesus com os discípulos, and when he's with them. Ele está com eles. Oh, sorry, my shoe's undone. Now I feel like a real old man. Sorry. Agora sim, sinto-me idoso. Ok, vou só apertar os meus sapatos. Chris, why didn't you tell me my shoes were undone when I Chris, came por up que não me here? disseste que os meus sapatos estavam desatados? All right, so Ok, então, right. It's a simple thing, in the end of Matthew chapter 9, Jesus is with his disciples. no final do capítulo 9, Jesus está com os seus discípulos. And if you can imagine, Jesus is with the disciples. Então, imagina, Jesus está com os discípulos, He stands with them. Ele está com eles He perhaps does this. Hey, can you see all these people? e diz, hey, conseguem ver estas pessoas todas? And then he says to them, E depois diz-lhes, they are like sheep without a shepherd. eles são como ovelhas sem um pastor. And then he says, pray to the Lord of the harvest E depois diz, orem ao Senhor da colheita, that he would send laborers into the harvest. que envie trabalhadores para a colheita. Right? Now, sometimes we think that means, Por vezes pensamos que isso significa, well, we've got to pray for laborers because I'm not one.
que nós temos que orar por trabalhadores porque eu não sou um deles. Or we need to pray for more laborers because there's not enough. Ou temos que orar por mais trabalhadores porque não há suficientes. But I believe what Jesus was saying to the disciples was, Mas eu creio que aquilo que Jesus estava a dizer aos discípulos foi: are you prepared to be a laborer in the harvest? estás preparado para ser um trabalhador na colheita? Disciples of Jesus, Discípulos de Jesus not only do they believe in Jesus, não apenas acreditam em Jesus, but they're moved by what he's moved. mas são movidos por aquilo que o move a ele também. He's moved by the needs of humanity, Ele é movido pelas necessidades da humanidade and they're prepared to go into the harvest. e estão preparados a ir para a colheita. You think about, I don't know if I talk Hillsong, Portugal, Lisbon. Deixem-me falar um pouco sobre Hillsong Portugal, Lisboa. You think of the awesomeness of this new building that you're headed towards. Quão fantástico é o novo edifício em que vocês vão entrar. And you think about all the people over the years that have labored to get the church to this point. E agora pensem no exército de pessoas que durante tantos anos trabalhou para que a igreja hoje estivesse nesse lugar. Some of them probably not around anymore. Muitos deles, se calhar, já não estão They're in connosco. heaven cheering you Já on. estão no céu cheering you on. Yeah. A celebrar-te. Doesn't translate? A celebrar-te. Yeah, right. But then you build a big building. Mas depois constróis um edifício enorme. Why? Mas porquê? Why? Porquê? Because there's a world out there Porque há um mundo lá fora that needs laborers que precisa de trabalhadores to bring them in, para os trazer para casa. so that those that come in Então, aqueles que chegam can go back out podem depois sair and they can come back in. e trazer mais para dentro. Why the building? Porque é o edifício. There's a lot of whys, Há muitas razões, but the big why is mas a grande razão because we believe in Jesus. é porque nós acreditamos em Jesus, We're moved by what moves him. somos movidos por aquilo que o move, We're prepared to be laborers in the harvest. estamos preparados para ser trabalhadores na colheita. That's part of the why. Essa é a razão. I don't know, but once again, I don't know how you see the world. Eu não sei como é que tu vês o mundo, But I find myself, even if I'm walking down just walking down the street, mesmo eu quando penso e estou simplesmente a andar na rua and you just see someone who's obviously struggling. e vês alguém que obviamente está em dificuldades, You pass a homeless person. passas por uma pessoa em situação de sem-abrigo. I don't know about you, but I pass a homeless person and feel guilty. Eu não sei quanto a ti, mas eu passo por pessoas sem abrigo e sinto-me culpado. I'm guilty because I can't do anything about helping them. Sou culpado porque não posso fazer nada para os ajudar. I'm guilty because I live in a society that thinks it's okay for people to live on the streets. Sinto-me culpado porque faço parte de uma sociedade que acha que é ok pessoas viverem na rua. It's okay for me as a have É ok eu ser das pessoas que têm, to walk past you who has not. passar por ti que não tens. I just feel bad that this is the world I live E in. eu sinto mal que esse seja o mundo em que nós vivemos. I live in a prosperous country, Eu vivo num país próspero, but it's okay to have people living on the streets. mas é ok ter pessoas que vivem na rua. I feel sad about that. Eu sinto-me triste em relação a isso. I feel sad when I hear the statistics about people who take their own lives because they have no answer. Eu sinto-me triste quando vejo estatísticas sobre pessoas que tiram a sua própria vida porque se sentem sem respostas. I feel sad when I see reports or hear the statistics and all of those sorts of things about the struggles and the trouble that people, the average person in so much of life, is Eu dealing sinto-me with. triste quando ouço os relatórios e as notícias sobre os problemas que as pessoas passam na vida. And I think we should be moved by that. E nós devíamos ser movidos por isso. And can I say this? I'm not trying to run a guilt trip on everybody that, hey, we should. Atenção, eu não quero colocar culpa em ti de que tu devias. It's not a guilt trip. I just think we should. Não é uma viagem de culpa, é eu acho que nós devíamos. We should care, Nós devíamos preocupar-nos and we should be moved about what moves e Jesus. devíamos ser movidos por aquilo que move Jesus. By ourselves, we can solve nothing, but together, with the potential we have, I wonder what we could solve. Sozinhos podemos não resolver muito, mas juntos, com o potencial que há no mundo, quão grande pode ser o nosso impacto. Right? Which brings me into the next one, is where is that potential? O que me traz ao próximo ponto, que é onde é que está esse potencial? And that potential is in His church. E esse potencial está na sua igreja. In Matthew chapter 16, Em Mateus, no capítulo 16.
Are we going to put that up on the screen? Yeah, I think so. Matthew chapter 16, this is Jesus with the disciples. Mateus capítulo 16 é Jesus com os discípulos. Now you've got to remember this conversation with his disciples right here Relembra-te, esta conversa com os discípulos neste momento was one of the key last conversations he'd had with the disciples on his way to Jerusalem. foi uma das últimas conversas importantes que ele teve com os discípulos no seu caminho para Jerusalém. Now I'm not good with a map of Israel, Eu não sei muito bem o mapa de Israel, but Caesarea Philippi is almost about as far as you can get from Jerusalem to the north. mas Cesareia de Filipe é do mais longe que se pode estar de Jerusalém, no norte. So he's about to start a journey from Caesarea Philippi Então vai começar uma jornada de Cesareia de Filipe to Jerusalem. até Jerusalém. They camp overnight. The Mount of Transfiguration happens along the way on that journey. Acampam à noite e o Monte da Transfiguração acontece nessa But jornada. essentially it's sort of like one of those last convos that Jesus has with the disciples. Então esta é das últimas conversas que Jesus tem com os seus discípulos. There's a couple others, but it's like it's a significant one. Há outras conversas, mas esta é importante. Because he asks them, who do you think I am? Porque ele lhes perguntam, quem é que vocês dizem que eu sou? The whole thing, but do you believe? E depois acreditam. Then he's at Caesarea Philippi, E depois está em Cesareia de Filipe, where there's a whole lot of pagan worship taking place. onde há muita adoração a deuses pagãos. And I can imagine he's there and he looks over back up on the hill perhaps, E ele está nesse local, e se calhar num pequeno monte, a olhar. looks over this place called the gates of hell, Olha para este local que se chama as portas do inferno. and he says, well, who do these people think I am? E ele pergunta, hey, quem é que estas pessoas pensam que eu sou? Who do you think I am? E tu, quem é que tu achas que eu It's the sou? way the conversation's going, É right? assim que a conversa ocorre, certo? But he's looking at the people E ele está a olhar para as pessoas who are involved in pagan worship, que estão envolvidas em adoração a deuses pagãos, which basically means doing all sorts of odd things. que basicamente envolve fazer todo o tipo de coisas estranhas. Some people would say debauched things Algumas pessoas poderiam falar em coisas back in the day, horríveis, but they're doing all sorts of things mas estão a fazer todo o tipo de coisas to try and worship something para tentar adorar algo that's going to help them with their thing que lhes in vai their ajudar life, na sua vida com os seus problemas, with their mess, com as suas dificuldades, with their com os problems, seus problemas, with their com as needs. suas necessidades. They've come to worship Eles vieram adorar to try and get answer for their needs. para tentar uma resposta para as suas Right? necessidades. So Jesus is in this place. E Jesus está neste lugar. And let's face it, you know, if I was to ask anyone in this room who's done something really dumb and stupid, put your hand up. Now, we won't, a few people were bold enough to put their hand up. Mas se eu perguntasse aqui na sala, quem é que alguma vez já fez alguma coisa parva ou estúpida, não ponham o braço no ar, mas alguns de vocês iam ser Now, corajosos. let's face it, those of us who've done dumb and stupid things, Mas nós, que já fizemos coisas estúpidas e parvas, why did we do the dumb and stupid things? qual foi a razão para as fazermos? Because we had something going on Porque tínhamos algo a acontecer that we thought maybe this dumb, stupid thing que pensámos, se calhar esta coisa estúpida e parva is going to bring some relief to my life. vai-me aliviar um pouco. It's going to bring me some solace. It's going to bring me, soothe my pain, whatever it might be. Vai acalmar a minha dor. So Jesus has got all of this going on as he's looking at them. Então Right? Jesus tem isto na mente enquanto olha para eles. And then when Peter answers, Então quando Pedro responde, this is who you are, isto é quem tu és? Jesus' answer was, A I'm going to resposta de Jesus foi, I'm going to build my church. eu vou construir a minha igreja. In other words, I'm on a mission here. Por outras palavras, eu estou numa missão. And my mission is to build the church E a minha missão é construir a igreja. because my church Porque a minha igreja is going to be my stamp vai ser o meu selo on this world neste mundo to bring answers para trazer respostas to their problems. aos seus problemas. That's what my church is É going isso to que a do. igreja vai ser. And I'm going to build this church. E eu vou construir esta igreja. So when we're disciples of Jesus, what are we saying? If I'm a disciple of Jesus and I don't believe in the church, I'm Então, not a se eu sou um disciple of discípulo de Jesus. Jesus, eu não acredito na igreja, eu não sou um discípulo de Jesus. Because how can I be a follower of Jesus Porque como é and que eu not posso want to seguir Jesus? step into and not want to outwork his mission, which is to build his Eu church quero entrar na sua missão, que é construir a igreja to bring answers to the para world that trazer we live in? respostas até ao mundo em que vivemos.
When I'm talking about the answers the world we live in, I'm talking about the condition of the human soul. E a resposta é a condição da alma humana. And when people step into union with God through E Jesus quando as pessoas Christ, entram em união com Deus através de Jesus Cristo, Jesus heals Jesus cura the human condition. a condição humana. And that's what Jesus said he was going to do. He's going E to foi build isso que his Jesus disse church, que ia fazer, construir a sua igreja. and that church E essa igreja is going to affect society vai afetar a sociedade. because it's going to have the stamp of the kingdom Vai ter o selo do reino placed on society. colocado na sociedade. Not so we can control it, Não para que nós a possamos controlar, but so we can see him heal it. mas para que a possamos curar. Disciples of Jesus believe in Discípulos de him. Jesus que acreditam nele, They're moved by the same things he's moved by. são movidos pelas mesmas coisas que ele é They're movido por, prepared to be laborers in the são preparados harvest, para ser trabalhadores na colheita and they're prepared to align themselves with his e mission. preparados para nos alinharmos com a sua missão. And Jesus' mission is the church. E a missão de Jesus é a igreja. Amen? Amém? Where are we up to? Onde é que nós estamos? If I'm a disciple of Jesus, Se eu sou um discípulo de Jesus, I've probably got to have the same purpose that Jesus had. eu devo ter o mesmo propósito que Jesus tem. What was his purpose? Qual é que era o seu propósito? Why did he exist? Por que ele existiu? Why am I here? Por que eu estou aqui? What ultimately, what role am I going to play? How's that going to outwork? No final das contas, qual é que é o meu papel? Como é que isso vai acontecer? All sorts of questions that we ask, Todas as questões que perguntamos, but because most of us in this room mas porque a maioria de nós nesta sala are leaders. somos líderes. In fact, everyone in this room is a leader. Aliás, todas as pessoas nesta sala é um líder. São líderes. Right at the bare minimum, everyone in this room, we're all embarking on the journey, learning how to lead ourselves. No mínimo dos mínimos, todos nós estamos na jornada de nos liderarmos a nós próprios. Then we end up, I've got to learn how to lead other people. E depois tenho de aprender como liderar outros. After that, I've got to learn how to lead other leaders. Depois disso, tenho que aprender como liderar outros líderes. And then after that, I've got to learn how to lead something that I'm responsible for. E depois disso, tenho que aprender a liderar algo pelo qual eu sou responsável. We've all got leadership in common. Todos nós temos liderança em comum. So we've all got this sense of, not only is this my responsibility to be a disciple of Jesus, Então nós todos temos de ter este senso. Não apenas é a minha responsabilidade ser enquanto discípulo de Jesus, but it's to help, we're supposed to make disciples. mas nós somos responsáveis por fazer discípulos. We've got to help people believe in Jesus. Temos que ajudar as pessoas a acreditarem em Jesus. We've got to help people align with him, be moved by what moves him. Ajudar as pessoas a alinharem-se com Ele, a serem movidos por aquilo que o move. We've got to help people understand what it means to build his church and what his church Temos is. que ajudar as pessoas a entender o que é construir a igreja e qual é que é o significado que tem. And we've got to have the same purpose that he had. E temos que ter o mesmo propósito que Ele teve. Luke chapter 4, Em Lucas, no capítulo 4, we've got 2 minutes and 9 seconds. temos 2 minutos e 9 segundos. All right. And my goal is to finish so Chris can fix this. E o meu objetivo é terminar para que o Chris possa vir pregar a seguir. So Luke chapter 4, Jesus gives his purpose, all right? Então, Lucas 4, Jesus dá o seu propósito. So let me just go real quick. Então, deixem-me dizer algo muito rápido. Jesus said, "The Spirit of the Lord is upon me. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. He has anointed me to." Ele ungiu-me para. What did he anoint? And then he goes on, and this is what he's anointed me to do. E depois há uma lista daquilo que ele foi ungido para fazer. And if to paraphrase it, the list of everything that he said, E se eu parafrasear a lista de tudo aquilo que ele disse, fix the human condition. é dar uma solução para a condição humana. Bring healing, bring Trazer hope, cura, bring answers. trazer respostas. All those things Tudo isso that people need. que as pessoas precisam. That's what Jesus said. This is my purpose. Esse é o propósito, foi o que Jesus disse. Este é o meu propósito. As I said, I'll say it again. My purpose is O meu propósito é to heal the human condition. curar a condição humana. If I put it like this, if I just add one thing to it, Se eu dissesse mais algo sobre isto, it was a direct quote from Isaiah chapter 61. isto foi uma citação de Isaías 61. In Isaiah chapter 61, if he had read it, he stopped at a certain point E em Isaías 61 ele leu e parou num certo ponto. when he read the scroll. Quando leu, And when he read the scroll, he e quando ele leu, left ele disse, out the day of the Lord's vengeance. ele não leu a parte do dia da vingança do Senhor. He didn't put that in. Ele não leu isso. I personally get annoyed when people
read Isaiah chapter 61, Eu fico chateado quando as pessoas leem Isaías 61, when Jesus didn't read the whole thing, he just read a certain part mas of it Jesus não leu tudo, ele leu apenas o início. and said, this is what I'm about. E disse, hey, esta é a razão do meu propósito. He stopped with the day of the Lord's vengeance. E parou antes do dia da vingança do Senhor. And I think if we're going to align ourselves with the purpose of Jesus, which is to bring healing E se nos to vamos the people's alinhar com o lives, propósito de Jesus, que é trazer cura à condição humana, we've got to make a stance somewhere that punitive justice temos que falar sobre a justiça punitiva, is maybe not the way se calhar não é o caminho of Jesus. de Jesus. Just maybe. Just to Só se calhar, leave you with that thought. talvez. Fiquem com este pensamento. In a world where I started, No mundo onde nós começamos, where revenge seems like it's everybody's right, em que a vingança parece um direito de toda a gente, we have a race to victimhood, nós temos uma forma de pensar de vitimização, because if we can position ourselves in victimhood, porque se conseguimos posicionar-nos enquanto vítimas, we have a right to retaliate in revenge, temos um direito para retaliar em vingança. which doesn't work. Mas não é assim que funciona. We've got to bring answers. Nós temos que trazer respostas. Last thought, Último pensamento. disciples of Jesus, Discípulos de Jesus, Philippians chapter 1, Filipenses capítulo 1, verse 9, versículo 9. and Jesus makes this statement Jesus diz o seguinte to his disciples, aos seus discípulos. which if I was to paraphrase it like this, Se eu fosse fazer uma paráfrase, you need to excel in a special thing. vocês têm que ser muito bons em algo muito específico. The litmus test of everything that it means to be a disciple, O teste para aquilo que é ser um discípulo and that you got to love. é que vocês têm que amar. You got to love. Têm que amar. Disciples of Jesus, Os discípulos de Jesus. what's the ultimate thing that Jesus said will be known as his disciple? Qual é que é aquilo que nos distingue e que nós seríamos conhecidos por? Because we know how to love each other. Porque sabemos como amar-nos uns aos outros. We know how to love other people. Sabemos como amar os outros. What are people looking for in the world that O we que é que live as pessoas no mundo estão à procura de? in? The thing that people are looking for Aquilo que as pessoas estão à procura is the thing that we should be known for, é aquilo que nós devíamos ser conhecidos por. and that's love. E é o amor. That's what it means to be a disciple in a world. Anyway, you got my challenge, you got my message. Tem o meu desafio, tem a minha mensagem. Thanks for being here. Obrigado por estarem aqui.